As horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vidas tão doces para mim. Jesus me convida que eu suba para si. Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Este é mais um vídeo para este canal. Desde já desejo a cada um dia abençoado, cheio da graça, da misericórdia do Senhor. Que Deus venha estar conosco, que Deus venha permanecer conosco. É verdade que fazer a obra do Senhor, mesmo que seja esses vídeos, mas fala da palavra do Senhor, não é fácil. E às vezes vem o desânimo, mas devemos ter sempre em mente, estamos fazendo uma grande obra. Há sempre um propósito de Deus. Isso eu acredito que há um propósito de Deus para esse trabalho. Que Deus nos ajude, que a gente venha cumprir o propósito de Deus. Que Deus venha cumprir os propósitos dele nas nossas vidas. Isso nos fazendo mais do que vencedores por meio do seu Filho Jesus. Gente, paramos ontem no quadro Minha Oração. E vamos dando continuidade ao estudo Defensores da Fé, aqui em Os Apologistas. O versículo da semana está em Salmo 119:11, que diz: guarde a palavra de Deus em seu coração. Bíblia em Foco. Os apologistas. Os apologistas, além das perseguições, os primeiros cristãos também enfrentaram as investidas de ensinos errados, as heresias, que confundiu alguns crentes, afastando-os da verdade do Evangelho. Para combater esses ataques, Deus levantou defensores, os chamados apologistas. O que é um apologista? A apologia vem da palavra grega apologia, que significa exatamente defesa. Logo, um apologista da fé cristã é um defensor do Evangelho. Muitos nomes se destacaram no início da igreja como apologista. Seu trabalho e sua história são inspiração para nós hoje. Então a gente viu aqui que a apologia são aquelas pessoas que Deus levantou no passado. A gente vai ver aqui ao longo da lição que Deus levantou no passado muitos apologistas, como também não é diferente hoje. Apologistas são aquelas pessoas que defendem a Bíblia, defendem a palavra de Deus, daquelas pessoas que pregam erroneamente e conduzem cada dia as pessoas ao abismo, por causa das suas seitas e heresias, que são inverdades, são fábulas, não são coisas que estão na Bíblia. E os defensores é isso, que mostra Jesus como fala, Jesus como Salvador, como centro de todas as coisas, e apresenta Deus como o Criador de todas as coisas e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E não pregam coisas novas, mas sim o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele é sempre novo na nossa vida, mas é a Bíblia falada, e tudo que foge do padrão da palavra de Deus é seita e heresia, e Deus não se agrada. Deus não quer que a gente viva sem conhecer, isso? A verdade, sem ser guiada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então, essa coisa como eu disse ontem, Deus não mandou esse ensinamento. A gente pegar um copo de água, botar na televisão para orar, para curar uma dor, para curar uma enfermidade, para dar vitória. Pegar uma foto. Gente, isso é heresia. Acordem. Leiam a Bíblia, vejam na Bíblia a forma certa, como os nossos irmãos eles se conduziram, como muitos pregam a verdade sobre a palavra de Deus dentro da Bíblia Sagrada. E então, gente, a importância de conhecer os apologistas e o que defenderam. Sobre esses assuntos, escreve o pastor, professor e historiador americano
É James L. Glasgow, é muito difícil esse nome. Infelizmente, hoje, lê-se pouco as obras desses escritores apologistas, pois elas tratam de questões específicas daquela época. No entanto, seus nomes são importantes para nós, porque tais pessoas possibilitam que os desfrutássemos da fé. Ele fez um livro, esse historiador, James L. Glasgow. Ele foi um professor, historiador e era um crente americano. Ele escreveu um livro, Deus e seu Povo. Isso é um livro da CPAD, está na página 25, fala sobre os apologistas. Ele defendendo a sua fé, aquilo que ele acredita, segundo a ordem da palavra de Deus. E conhecer o trabalho desses homens é importante para entendermos como a fé cristã foi preservada nos primeiros séculos da igreja. E também é também interessante para aprendermos mais a defender a razão da nossa fé. Paulo e João, os primeiros apologistas. Os primeiros grandes apologistas da igreja primitiva foram os apóstolos Paulo e João, que combateram os judaizantes, que ensinavam que os cristãos deveriam manter os rituais do judaísmo para serem santos diante de Deus e os gnosticismo pregavam a falsa espiritualidade, desprezava o corpo, dizia que só a alma interessa para Deus. Os apóstolos, as epístolas de Paulo aos Gálatas e aos Colossenses e a primeira epístola de João são alguns exemplos da atividade apologética desses dois grandes homens. O apóstolo Paulo parece ter se sobressaído ainda mais que João nessa atividade. Então, naquela época, os gnosticismo, eles pregavam, dizia que só a alma interessava para Deus e o corpo desprezava o corpo. Mas a gente sabe que Deus ele quer toda a nossa vida. Ele também não quer só o coração, como muitos pregam. Jesus só quer o coração. Você pode vestir o que quiser, você pode andar como quiser, mas Jesus quer o coração, o que tiver dentro do coração. Mas não é assim, né? Isso são os falsos profetas, pessoas que não examinam as escrituras e pregam heresias, fala coisas em verdade, que não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. E Paulo e João foi um grande apologista que combateram ali a fé genuína em Jesus e falava aquilo que era segundo a Escritura. Certa vez, gente, há muito tempo atrás, eu estava no centro do Recife, chegou uma pessoa e me convidando para ir na igreja que eles faziam parte para ver assim a pregação, escutar a pregação. E eu estava no centro do Recife resolvendo algumas coisas e eu atendendo o convite dela, e sempre a gente tem aquele anseio de escutar a palavra de Deus. Eu sempre tive esse anseio e eu fui a visitar essa igreja, né? E quando eu cheguei nessa igreja, ainda bem que eu já conhecia um pouco a palavra de Deus, e mesmo um pouquinho, mas eu sempre gostei de, assim, ler um pouco a Bíblia. Não tanto quando a gente que somos cristãos precisa, para defender a nossa fé, é preciso ler e aprender sobre a palavra de Deus, para não falar mentira, não falar seitas e heresias e conduzir as pessoas para um caminho errado, porque é um preço muito alto, né, para aquele que conduz o povo para o abismo. E quando eu cheguei lá, gente, o irmão estava no púlpito e ele dizia assim: eu tenho uma chave aqui com a moto de 400 quilômetros rodada, que foi doada para a igreja agora. E ele dizia assim, abertamente para o povo que estava ali: se você tem um carro, se você tem uma casa que está lá encostada, um carro que você... mas eu não posso dar o carro agora porque eu vou para casa a pé. Não se preocupe. Nós, obreiros da casa do Senhor, a gente leva o Senhor, a senhora na sua casa. E você faz a doação da igreja e Jesus vai abençoar muito. Gente, isso é o quê? Isso é uma heresia. E só entra nesse caminho quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a palavra de Deus, quem ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus discerne tudo, e por ninguém é discernido.
Então, quando eu vi aquela ação aí, eu vi que aquilo ali era diabólico, que aquilo ali não era o ensino da palavra de Deus. Então, erramos em quê? Erramos quando não observamos as escrituras. Não é isso? Que a gente venha ficar atenta, porque quando eu vi aquilo ali, aí no final do trabalho, eu já assim, estressada com aquela situação que eu vi que aquilo ali, e sem contar com como é que eu digo, Jesus? Sem contar com levando muitos ali à idolatria. Ele ficava no púlpito mais alto, a igreja ficava o povo que era da igreja ficava mais baixo, e ele assim em pé, e pegando na mão dos irmãos, das pessoas, para receber a unção de Paulo. Gente, pelo amor de Deus, isso é heresia. Isso aí é uma seita. Não prega a verdade. São homens dissolutos, homem que sai da verdade de Deus. Prega a verdade, faz o evangelho para ele, de acordo com aquilo que ele crê. Mas não tem fundamento bíblico, se não tem fundamento da palavra, se não foi assim que já deixou escrito, é heresia, é seita. Então, que eu e você, a gente acorde para não cair numa situação dessa e não ser levado pelas doutrinas de homens. Homens que não têm temor a Deus, que só querem o dinheiro, que só querem encher os seus bolsos, que só querem... suas mulheres são, como eu aprendi uma certa vez na escola do Óbito, são vacas de Bazã, né? Os buços cheios de glutonaria, mas não anda na verdade. Que Deus me ajude, que eu tenha sempre fome e sede de ler a Bíblia. Eu não sou uma leitora da Bíblia, gente, porque eu estaria mentindo. Mas sempre eu gostei de folhear, eu sempre gostei de estar no culto prestando atenção nos irmãos que pregam a verdade da palavra de Deus. E quando tem uma coisa que eu tomei assim, eu não recebo não, eu procuro na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, olha o dedinho. Se isso tiver na Bíblia, olha o dedinho. Mas graças a Deus que temos a igreja que tem compromisso com a verdade, tem compromisso com a palavra de Deus. Que Deus nos ajude e amanhã continuaremos. Em nome de Jesus. E talvez amanhã a gente termine esse assunto, gente. Deus abençoe.